Você já se sentiu pequeno demais ao olhar para as grandes figuras da história? Enquanto nomes como Carl Jung, Freud ou Mandela parecem carregar destinos grandiosos, você pode sentir que sua vida passa despercebida. E surge aquela pergunta sufocante: será que o meu caminho tem algum sentido? Essa comparação silenciosa pesa, como se houvesse um abismo entre você e o mundo. Mas e se o que dá sentido à vida não estiver onde você imagina? Pense nas noites em que você se deita, acreditando que não fez nada de relevante. Nenhuma conquista extraordinária, nenhum feito memorável para contar. O silêncio desses momentos parece ecoar a falta de propósito. Você já se questionou se está desperdiçando sua existência? Ou se nasceu apenas para observar e não para impactar? A verdade é que o brilho das biografias famosas cria uma ilusão. Nos faz acreditar que propósito só existe em palcos iluminados. Mas e as batalhas invisíveis que você trava todos os dias? E os pequenos gestos que nunca aparecerão nos jornais, mas mudam sua rotina? Será que eles não carregam um peso muito maior do que você imagina? Quantas vezes você sorriu para alguém em meio à própria dor, só para não deixá-lo desistir? Quantas vezes enfrentou seus próprios medos sem testemunhas? Esses momentos podem parecer irrelevantes, mas são sementes silenciosas de significado. Será que o valor da vida não está justamente nessas lutas escondidas? Naquilo que ninguém aplaude, mas molda quem você realmente é? Quando você se compara com gigantes, esquece que cada vida é única. Carl Jung não tinha o seu caminho. Mandela não enfrentava os seus fantasmas. E o seu propósito talvez não esteja no palco, mas na forma como você resiste. É nesse contraste que nasce a verdadeira questão. Será que o sentido da sua vida já está diante de você, só esperando para ser revelado? Conta-se que Sócrates foi desafiado a explicar por que levava uma vida tão simples, sem riquezas ou glórias. Diante da provocação, ele respondeu: o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas no que somos. Naquela frase curta estava escondida uma verdade que atravessa séculos. Quantos de nós ainda confundimos propósito com conquistas? Quantos acreditam que só seremos valiosos quando acumulamos títulos e vitórias? A história de Sócrates nos obriga a olhar para dentro. Será que você se define pelo que tem ou pelo que carrega em sua essência? As medalhas e prêmios podem ser arrancados, mas o caráter jamais pode ser roubado. A cada ação, a cada escolha, você está moldando um sentido invisível. E esse sentido é muito maior do que qualquer conquista aparente. Quando buscamos significado apenas fora de nós, caímos na armadilha da comparação. Vivemos acreditando que a vida só vale a pena quando reconhecida por multidões. Mas a filosofia de Carl Jung ecoa. O propósito não nasce das vitórias externas. Ele surge da forma como você age, do modo como enfrenta suas sombras. E é nesse silêncio interior que se revela a verdade. A simplicidade de Sócrates mostra que não há um propósito universal. Cada vida é única, moldada por valores, dores e escolhas pessoais. Você não precisa repetir a história de ninguém para ter sentido. Precisa apenas despertar para o que já pulsa dentro de você. Essa é a chave que abre o caminho para a autorrealização. Assim, a pergunta deixa de ser "o que vou conquistar?" e passa a ser "quem eu escolho ser diante do que acontece comigo?" Esse é o ponto de partida que Carl Jung apontava. Autoconhecimento. Olhar para dentro antes de procurar fora. E nesse mergulho, encontramos a base para compreender o nosso propósito. Um aprendiz perguntou a um mestre: onde devo procurar a verdade? O mestre apenas apontou para dentro do coração do jovem. Confuso, ele insistiu: mas não seria mais fácil procurar nos livros, nas palavras dos sábios? E o mestre respondeu: de que adianta conhecer o mundo se você não conhece a si mesmo? Nessa parábola simples, a essência da psicologia carl-jungiana se torna clara. O ego nos dá uma identidade, mas não esgota quem somos. A mente consciente é apenas a superfície de um oceano profundo. Debaixo dela está a sombra, o inconsciente, os segredos que evitamos encarar. E é nesse território escondido que repousa o verdadeiro sentido. O mestre aponta para dentro porque lá está a resposta.
Muitas vezes passamos a vida decorando papéis e desempenhando máscaras. A persona que exibimos ao mundo serve como escudo, mas também como prisão. Vivemos para sermos aceitos, enquanto abandonamos partes essenciais de nós. E o preço disso é alto. Nunca descobrimos quem realmente somos. A sombra permanece sufocada, implorando por atenção. Mas Carl Jung nos lembra: o propósito não está fora de nós. Não se trata de seguir uma fórmula ou imitar trajetórias de sucesso. Trata-se de integrar consciência e inconsciente, luz e sombra, de resgatar o que escondemos e aceitar a totalidade do que somos. Esse é o caminho da individuação, o despertar interior. Assim como o aprendiz entendeu, você também precisa olhar para dentro. Não há atalhos, não há mapas externos que revelem sua missão. O que existe é um convite a mergulhar no próprio coração. É ali que o propósito se oculta, aguardando para ser descoberto. E só quando ousamos olhar para dentro é que realmente despertamos. Você olha para as biografias brilhantes e sente um nó na garganta. Cada conquista alheia vira um espelho que te acusa de pequeno. No seu pensamento nasce uma sentença: se eu não chego lá, não sou ninguém. Esse é o erro que corrói por dentro, medir seu valor pelo que aparece. E enquanto acredita nisso, adia passos que poderiam mudar tudo. O medo de falhar vira justificativa para não tentar. Você espera o momento perfeito, a inspiração, a aprovação externa. A vida, entretanto, não espera. Escorre por entre as atitudes não tomadas, e o que era segurança vira prisão, a ilusão de preservar a imagem. Quanto tempo você já deu de presente à sua insegurança? Talvez você também viva assim, dizendo sim quando queria dizer não, aceitando migalhas de atenção para não arriscar perder alguém, silenciando desejos por medo de não corresponder a expectativas. Cada concessão vai afinando sua voz, até que ela quase some. Percebe como o pensamento "só importa o resultado" te rouba a presença? Esse erro transforma o dia a dia em palco de autopunição. Você se cobra como se fosse concorrente em uma competição eterna, e quando o fracasso vem, ele não é só um tropeço, vira prova de incapacidade. As emoções se tornam inimigas, prontas para confirmar a sentença interna. Nessa armadilha, coragem e curiosidade enfraquecem, a vida empobrece. A revelação é dura. Não são os gigantes que tornam sua vida vazia. É essa lógica. Olhar para dentro revela que esse padrão é uma defesa mal construída. Se você reconhece esse pensamento, já fez o primeiro movimento rumo à mudança. O próximo passo é entender de onde vem essa voz e o que ela quer esconder. E então, você começará a ver que há outra forma de medir o significado da sua vida. Outro erro comum é esconder partes suas e fingir que nunca existiram. Você aprende a vestir máscaras que agradam, para ser aceito e protegido. Por fora parece tudo alinhado, por dentro algo pulsa, negado e isolado. A persona vira abrigo, mas também trincheira que separa você de si. E cada vez que reprime um impulso, a sombra ganha força nas sombras. Você também projeta. Critica no outro o que rejeita em si mesmo. Vê no colega a arrogância que existe nas suas próprias inseguranças. Fica indignado com a falta de compromisso que, secretamente, você teme ter. A raiva alheia vira espelho quebrado que você culpa para não olhar o reflexo. Assim, o sofrimento se replica, porque o inimigo parecia sempre externo. Talvez você se pegue dizendo, "Isso não sou eu", com voz firme e pálida. Mas a negação não cura, só empurra o conteúdo para explodir depois. Bastam estresse e cansaço para que a sombra faça estragos inesperados. Um comentário incisivo, uma briga súbita, uma atitude fora do seu padrão. E então você se pergunta, como pude agir assim, sem entender a origem? Esse padrão gera culpa, vergonha e uma fome persistente de aprovação. Você evita olhar para o que dói, para não perder a imagem construída. Mas imagem sem substância é casca, e a casca racha quando a vida aperta. E quando a máscara cai, a sensação é de desamparo e confusão profunda. Por isso sentir é difícil, admitir é arriscado, integrar é desafiante e necessário. Reconhecer que projeta e reprime
é desconfortável, mas libertador. Ao aceitar que parte de você está na sombra, o julgamento perde poder. Você começa a transformar a reação em curiosidade e a culpa em aprendizado. O convite agora é simples e insistente. Pare de culpar só o mundo lá fora. No próximo passo, veremos como trazer essas peças de volta e usá-las a seu favor. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Essa frase atravessa os séculos para nos lembrar que o medo é um criador de barreiras. Muitas vezes, você adia sonhos por acreditar que o obstáculo é grande demais. Mas a verdade é que ele cresce na medida em que você foge dele. O peso não está no desafio, mas na sua recusa de enfrentá-lo. Na vida prática, isso significa que o ato de agir diminui a ansiedade. Quando você escreve a primeira linha do livro, o impossível já encolhe. Quando dá o primeiro passo no treino, o corpo já responde com energia. Quando fala a verdade que escondeu, a vergonha se dissolve no ar. O problema nunca foi a dificuldade, mas o silêncio prolongado da inação. E talvez você se reconheça nisso, esperando a coragem para agir. Só que a coragem não nasce no repouso, ela se constrói no movimento. Cada vez que enfrenta, prova para si que pode mais do que imaginava. E assim, passo a passo, o medo se torna guia em vez de prisão. Essa é a chave estoica: ousar antes de acreditar estar pronto. O estoicismo não promete ausência de dor, mas clareza no caminho. Mostra que fugir aumenta o sofrimento, enquanto enfrentar o organiza. E quando você encara, descobre que é maior do que parecia ser. Não por eliminar o medo, mas por aprender a caminhar com ele. Essa é a revolução interna que Sêneca nos convida a viver. Agora a conexão com Carl Jung se torna evidente. A sombra só se revela na ação. Aquilo que você teme olhar é exatamente onde está seu aprendizado. O que parecia difícil era apenas um portal para a sua força. E ao atravessá-lo, você entende que a vida nunca foi pequena. Ela só esperava que você ousasse mergulhar no desconhecido. Epicteto nos ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Essa sabedoria corta fundo, porque revela que o sofrimento nasce da interpretação. Não é a rejeição, mas o que você diz a si mesmo sobre ela. Não é a raiva do outro, mas a forma como você decide absorvê-la. A mente é quem pinta as cores da dor ou da libertação. No cotidiano, isso significa que o mundo não te controla tanto quanto parece. Você não pode mudar a crítica injusta, mas pode mudar a reação. Não pode impedir a falha, mas pode escolher vê-la como aprendizado. A vida não se torna mais leve porque tudo dá certo, mas porque você muda o olhar. E esse olhar é o que devolve poder sobre o que parecia incontrolável. Talvez você também viva preso ao julgamento do outro. Uma palavra atravessada rouba seu sono por dias. Um comentário maldoso ecoa mais alto que 10 elogios sinceros. E nessa prisão a sombra ganha força, te fazendo acreditar que é frágil. Mas será que a fragilidade não está apenas na interpretação que você escolheu? O ensinamento de Epicteto é prático e direto. Questione a narrativa. O que de fato aconteceu e o que foi invenção da sua mente? Separar realidade de interpretação é o primeiro passo para se libertar. Quando faz isso, a dor diminui, o peso se esvazia e a vida respira. É como abrir a janela de um quarto escuro e deixar a luz entrar. Assim, filosofia estoica e psicologia Carl Jungiana se entrelaçam. Carl Jung fala da projeção, e Epicteto mostra como ela distorce a realidade. Ambos apontam que o inimigo não é o mundo, mas a forma como você o enxerga. E ao mudar esse olhar, a sombra deixa de ser ameaça para virar professora. Esse é o convite. Transformar a opinião que te prende em chave para a liberdade. Primeira lição: aprenda a distinguir o que depende de você e o que não depende. Essa é a base do estoicismo e o que liberta a mente do peso inútil. Muitas vezes, você se desgasta tentando controlar opiniões, atitudes e destinos alheios. Mas nada disso está nas suas mãos, apenas rouba sua paz. O que depende de você é sua escolha, sua reação e sua disciplina diária. Imagine alguém preso no trânsito.
xingando e batendo no volante. Ele esquece que não controla os carros, mas controla a forma de reagir. Poderia ouvir um audiobook, pensar em soluções, respirar fundo, mas prefere sofrer por aquilo que não pode mudar. Você também já viveu essa cena. A diferença está no olhar. Segunda lição: aceite a dor como parte inevitável do caminho. O sofrimento não é inimigo, é mestre silencioso. Quando você foge dele, a dor cresce. Quando encara, ela educa. É no desconforto que você descobre forças que nem sabia possuir. E cada marca deixada no coração se torna sinal de resistência. Pense na primeira vez que precisou se despedir de alguém que amava. O vazio parecia insuportável, mas com o tempo você caminhou novamente. A ferida não apagou, mas moldou em você uma nova percepção da vida. É esse processo que transforma lágrimas em maturidade e mostra que não há fraqueza em sentir, há grandeza em atravessar. Assim, a prática estoica não é teoria distante, mas exercício diário. É observar o mundo sem tentar controlá-lo. É aceitar a dor sem se perder nela. É transformar pequenas escolhas em grandes vitórias internas. E é nessa simplicidade que mora a liberdade que tanto busca. Terceira lição: viva o presente como se fosse o único tempo que existe. A ansiedade nasce do futuro que você não controla e a culpa do passado que não volta. O agora é o único território onde você realmente pode agir. Mas distraído, você gasta energia em fantasmas que não existem e perde a vida real, que pulsa bem diante dos seus olhos. Imagine alguém em um jantar com a família, mas com a mente no trabalho. Ele não saboreia a comida, não percebe o riso dos filhos, não sente o momento. Está preso em pensamentos que nem sequer são reais ainda. E quando percebe, perdeu o que mais importava, o instante presente. Você também já se pegou vivendo no amanhã, sem viver o hoje. Quarta lição: pratique a disciplina como forma de liberdade. A mente sem direção é escrava dos impulsos, mas a disciplina organiza o caos. Pequenos hábitos criam grandes transformações ao longo do tempo. Não é sobre rigidez, mas sobre consciência de onde quer chegar. É a prática diária que molda quem você será amanhã. Pense em quem decide ler 10 páginas por dia. Pode parecer pouco, mas em um ano são milhares de páginas. O mesmo vale para quem treina 20 minutos ou guarda um valor simbólico. A constância transforma o ordinário em extraordinário e mostra que o poder não está no muito, mas no pouco feito todos os dias. Essas lições se entrelaçam como pilares de uma vida mais leve. Diferenciar o que controla, aceitar a dor, viver o presente e praticar disciplina. Cada uma delas abre uma janela para a liberdade interna. E juntas, constroem a força silenciosa que sustenta grandes mudanças. É aqui que a filosofia se torna prática, e a prática, transformação real. Você lembra da dor inicial, do vazio que parecia não ter resposta? A comparação com os grandes nomes, o peso de não se sentir suficiente. Hoje, essa mesma sombra se revela sob uma nova luz. Ela não era inimiga, mas convite para olhar mais fundo. E o propósito sempre esteve ali, no modo como você enfrenta a sua própria vida. O drama humano se transforma quando entendido. Não é mais sobre esperar grandeza nos palcos, mas vivê-la nas escolhas simples. Cada sorriso diante da dor, cada passo mesmo com medo, é vitória. O que parecia insignificante se revela como essência. E você descobre que a vida nunca deixou de ter sentido. A verdadeira grandeza não está no tamanho da sua história. Está na coragem de vivê-la com autenticidade, mesmo sem aplausos. É quando você assume a própria narrativa que encontra liberdade. E percebe que a sombra, antes temida, agora é fonte de sabedoria. O que antes doía, hoje fortalece e aponta o caminho. Por isso não se cobre por não viver como outros viveram. Não se perca na armadilha da comparação que sufoca e paralisa. A sua vida é única e irrepetível, e já carrega valor em si mesma. E quando você entende isso, o fardo se dissolve. Resta apenas a clareza de que está exatamente onde deveria estar.
A vida muda quando você percebe. Não precisa ser gigante para ter propósito. Basta viver com presença, disciplina e coragem para enfrentar sua própria sombra. O extraordinário nasce do simples e o sentido floresce no agora. A cada passo consciente, você escreve a história que importa e descobre que o maior palco sempre esteve dentro de você. O sentido que você buscava já estava aqui, dentro da sua jornada. E cada reflexão é apenas o começo de uma transformação mais profunda. Se essa mensagem tocou você, curta este vídeo e compartilhe sua visão nos comentários. Sua participação ajuda a espalhar essa luz e fortalecer essa comunidade. E não se esqueça, inscreva-se no canal para continuar essa caminhada junto comigo.